É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e quem crê diga. Quero conversar com você sobre o tema prepare-se para o Pentecostes. Diga para o seu irmão aí, prepare-se para o Pentecoste. Tira o pentecostal que está escondido dentro de você para fora, amém? E fala para o seu irmão, prepare-se para o Pentecoste. Só os pentecostais vão dar glória a Deus. Eita glória. Bom, você sabe que alguns poucos dias atrás, por causa do calendário cristão, no mês de abril, nós nos lembramos de uma data muito importante para a nossa fé, para a caminhada cristã. Você sabe que a vida de um cristão não é contada pelo número dos seus méritos, amém, queridos? A vida de um cristão não é a somatória dos seus acertos. A vida de um cristão é contada pelos feitos de Deus na vida dele. A história de um cristão é contada a partir dos marcos de Deus na sua história. E onde que eu aprendo isso? Eu aprendo isso na Bíblia. Quando eu olho para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento, eu percebo que a história do povo de Deus não era a soma dos seus méritos, mas a soma dos feitos de Deus na vida desse povo. Porque existem duas maneiras de nós contarmos a nossa história, e Paulo diz isso claramente em Filipenses capítulo 3. A primeira forma de nós contarmos a nossa história é a partir dos nossos méritos. Só que isso acontece antes do meu encontro com Cristo. Antes de eu ter um encontro com Cristo, eu conto a minha história a partir das minhas condecorações, daquilo que eu julgo ser importante, que eu conquistei na força do meu braço. É isso que Paulo faz. Ele diz: eu era judeu, circuncidado ao 8º dia, descendente da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto ao zelo pela lei, perseguidor da igreja, quanto à prática da lei, fui fariseu. Mas depois de conhecer a Cristo, a história de Paulo não era contada mais a partir dos seus méritos. A história de Paulo agora era contada a partir dos feitos de Cristo na vida de Paulo. Amém, queridos? Eu pergunto para você, como é que você está contando a sua história para os outros? A partir dos seus méritos ou a partir dos feitos de Cristo na sua vida? Eu não sei você, irmão, mas eu não quero contar a minha história para os outros a partir do que eu faço, do que eu sou ou do que eu fiz. Eu quero contar a minha história para os outros a partir de quem Cristo é, do que Ele fez e do que Ele está realizando agora na minha vida. Mais alguém aqui, você pode dizer um glória a Deus por isso? A história do povo de Deus é contada pelos feitos de Deus. E é por isso que nós temos um calendário. É por isso que o povo de Israel tinha um calendário estruturado em volta dos feitos de Deus. A história de Israel e o calendário de Israel não era marcado pela sua agenda, mas pela agenda de Deus na história desse povo. É por isso que nós temos um calendário cristão que nos lembra que a nossa vida é marcada pelos feitos de Deus, amém, queridos? É por isso que a nossa semana não começa na segunda, ela começa no domingo, porque a nossa semana não é contada pelos feitos humanos, a nossa história é contada pelos feitos de Deus. A nossa semana começa na ressurreição. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Será que você consegue entender por que o primeiro dia da sua semana é domingo e não segunda? Para o mundo, o primeiro dia da semana é o quê? Segunda-feira começa a semana. Não, para nós não. A nossa semana começa na ressurreição, porque foi ali que tudo começou na nossa vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então na Páscoa nós nos lembramos que Cristo um dia subiu à cruz no meu e no seu lugar, e Ele morreu um sacrifício substitutivo. Ele se entregou de forma substitutiva, ou seja, aquela morte não era a morte dele, aquela morte era a minha morte, a sua morte, amém, queridos? Ele morreu no nosso lugar, mas a Bíblia diz que ele não permaneceu morto ou sepultado, ele ressuscitou ao 3º dia. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E depois de ressuscitar, diz a palavra de Deus que ele permaneceu com seus discípulos por 40 dias, e durante esses 40 dias, a Bíblia diz que lhes ensinava a respeito do reino de Deus, lhes ensinava a respeito da estrutura, da realidade, da configuração do reino de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? E a Bíblia diz que após esses 40 dias, ele então foi recebido aos céus, ele foi elevado às alturas, foi recebido aos céus. Mas antes de fazer isso,
ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, em frente à porta dourada, antes de subir aos céus, a Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus permaneceu com eles 40 dias e foi elevado aos céus. E após esses 40 dias, mais 10 dias, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebravam uma outra festa, chamada a festa dos primeiros frutos, ou a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita. E também celebravam aquele momento em que Deus havia descido e entregado a sua lei ao seu povo. É exatamente nesse contexto do Pentecostes, 50 dias após a libertação dos judeus, que a lei do Senhor foi dada aos filhos de Israel no Monte Sinai. Ou seja, Jesus permanece 40 dias com eles, e por 10 dias pede aos discípulos, ordena aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A pergunta é: o que os discípulos ficaram fazendo esses 10 dias em que eles aguardaram o envio do Espírito Santo da parte de Jesus? Porque presta atenção, querido, o Espírito Santo é enviado a nós, nos é dado, não pela quantidade da nossa consagração, nem pela quantidade da nossa oração, nem pela quantidade da nossa entrega, e nem pela qualidade da nossa santificação. Essas coisas são muito importantes para recebermos o Espírito, amém, queridos? O Espírito é dado a nós como um presente, diga glória a Deus. Quem já recebeu presente aqui, diga aleluia. Irmãos, inclusive eu gosto bastante de ganhar presente, os irmãos se sentirem tocados, amém? Eu gosto bastante. Mas olha só, o Espírito nos é dado como um presente, como uma dádiva. E se você já foi no aniversário, você já foi um aniversariante alguma vez na sua vida, né? Espero que já tenha acontecido bastante. Você, quando faz uma festa de aniversário, você se prepara para receber os seus convidados e também para receber as dádivas, os presentes que você vai receber pela comemoração de mais um ano de vida. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é que o Espírito não é dado pelo nosso mérito, ele é dado pelos méritos de Jesus. Nós recebemos o Espírito, irmãos, não é porque nós oramos, nós recebemos o Espírito porque Jesus orou pedindo: Pai, dê a eles o meu Espírito, dê a eles o Espírito Santo. Tem algum pentecostal aqui, pelo amor de Deus? Não é pela qualidade da tua fé, não é pela qualidade do teu cristianismo, é pela qualidade do cristianismo de Jesus. O Espírito é dado a nós, irmãos, como um presente enviado da parte do Pai e do Filho, por causa do Filho, amém, queridos? Mas ainda que esse presente não seja dado gratuitamente, para nós recebermos o presente, nós precisamos estar preparados. Aí você pode pensar assim: ah, Zulato, mas Pentecostes não foi uma coisa que aconteceu lá atrás? Não tem mais Pentecostes hoje, o Espírito já desceu. Porque a gente tem um entendimento, nós temos uma leitura do texto de que o Espírito desceu uma única vez em Atos capítulo 2 e depois ele não desceu mais. Ou seja, o que aconteceu em Atos 2 aconteceu lá em Jerusalém e agora o Espírito não desce mais. Só que você está redondamente enganado, porque só no livro de Atos, presta atenção, só no livro de Atos, Atos descreve para nós pelo menos 3 Pentecostes. O primeiro Pentecoste aconteceu em Jerusalém. O segundo Pentecoste aconteceu em Samaria, quando Filipe chegou lá pregando o Evangelho. E posteriormente a Bíblia diz que Pedro e João são enviados para lá, para impor as mãos sobre eles, para que eles também recebessem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que caindo o Espírito sobre eles, passaram a falar em línguas e a profetizar. E o terceiro Pentecoste aconteceu em Atos 10, quando Pedro vai à casa de um homem chamado Cornélio para pregar o Evangelho por causa de uma visão que esse homem tinha tido. E a Bíblia diz que o Espírito estava
vocês estão comigo aqui? Irmão, agora eu já comecei a sentir um negócio diferente aqui, amém? Agora, né, aleluia, alguém pode dar glória a Deus aqui? Meu Deus, aí agora vai, amém, queridos? Shamanai. A Bíblia diz, irmãos, presta atenção, que o Espírito estava tão desejoso de encher os gentios, de cair sobre eles, que ele nem esperou o Pedro terminar a pregação. A Bíblia diz que enquanto Pedro lhes anunciava o Evangelho, caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles passaram a falar em outras línguas, e passaram a profetizar. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ou seja, só em Atos nós temos 3 Pentecostes, fora a instrução de Paulo em Efésios 5,17, onde Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só que, irmão, presta atenção, o verbo usado aqui no grego é o verbo do presente contínuo. Fala comigo, presente contínuo. O que é isso? Isso é o seguinte: a expectativa de Paulo não é que você receba o Espírito Santo de vez em quando, uma vez por semana. A expectativa de Paulo, na verdade a expectativa do Espírito, é que você viva cheio do Espírito Santo todo dia, é que você tenha experiências poderosas com o Espírito toda semana, todo dia, é que você viva um renovar e um Pentecoste de Deus toda hora. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Irmão, presta atenção, um enchimento tão poderoso, que não é apenas satisfatório para você, mas ele é tão poderoso que é capaz de perceber as evidências desse enchimento da tua relação com as pessoas. Porque, irmão, presta atenção, a maior evidência de que vivemos uma vida cheia do Espírito é a qualidade dos nossos relacionamentos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela tem relacionamentos saudáveis. Você pode dar glória a Deus por isso? Só que para nós recebermos esse Espírito, nós precisamos estar preparados. Não é que o Espírito venha a nós, presta atenção, não é que o Espírito venha a nós como resultado da nossa preparação, não é que o Espírito nos seja dado como resultado do nosso mérito, não é isso. O Espírito é dado como presente. Mas presta atenção, todos aqueles que querem receber esse presente precisam se preparar para isso, precisam se consagrar para isso. Alguém pode dar glória a Deus aqui? E é exatamente isso que nós estamos vendo em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, como lemos. Pedro entendia que para ele receber o presente enviado da parte do Pai, era necessário que a casa estivesse arrumada, era necessário que a casa estivesse preparada. É por isso que Pedro se levanta e a partir da escritura ele percebe que era necessário organizar o grupo dos discípulos para que eles estivessem prontos para aquele momento em que o Espírito seria dado a eles como um presente. Vocês estão comigo aqui? Aliás, irmãos, eu poderia dizer para você que não apenas nesse texto de Atos 1,15 nós percebemos que durante esses 10 dias os discípulos ficaram se preparando para receber o Espírito Santo, mas a própria mensagem de Pedro em Atos capítulo 2, ela dá uma pista do que esses homens ficaram fazendo durante esses 10 dias em que o Espírito era guardado por eles. Porque você tem que se lembrar que Pedro, após se levantar ali, ele olha para aqueles homens e ele diz: nós não estamos bêbados, vocês pensam que nós estamos embriagados? Não estamos não, são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só que, irmão, a gente conhece esse texto de Joel 2, mas antes tem uma proclamação maravilhosa. Abre lá comigo, Joel capítulo 2, por favor. E é essa hora que nós descobrimos os crentes que lê a Bíblia, amém? Se os crentes sabem achar Joel 2, amém? Quem não souber vai ler no telão, aleluia. Olha isso, Joel capítulo 2, a partir do versículo 12. Joel 2, a partir do versículo 12 diz: agora porém declara o Senhor,
voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Alguém pode dar glória a Deus? Arrepende-se, não envia a desgraça, talvez Ele volte atrás. Ele se arrependa e ao passar deixe uma bênção, e assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, até aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: Senhor, poupa o teu povo, não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? E então o Senhor mostrou o seu zelo pela sua terra e a sua piedade sobre o seu povo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que antes do Espírito ser enviado, há um tempo de consagração, de busca, de conserto. Após esse tempo de busca, consagração e conserto, vem um tempo de restauração. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E após o tempo de restauração que o povo há de experimentar, então há de se cumprir que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, irmãos, é impossível recebermos esse presente da parte de Deus se nós não nos prepararmos para isso, queridos. Há uma necessidade urgente de nós nos prepararmos para que Deus envie a nós mais uma vez, ou Ele nos encha mais uma vez com esse presente precioso que é a pessoa do seu Espírito Santo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Biblicamente falando, querido, ninguém, nenhum momento da história bíblica experimentou de uma visitação graciosa de Deus sem que estivesse preparado para isso. De Gênesis a Apocalipse, na história do povo de Deus, não existe um tempo poderoso de visitação de Deus sobre o seu povo que não seja antecedido de um tempo de consagração, de busca de Deus, de arrependimento, de consertar a vida. Aí o amém foi ficando pequenininho, amém? Não tem. O texto clássico disso, Êxodo capítulo 19, Deus aparece a Moisés e diz: Moisés, eu quero visitar o meu povo. Moisés, eu quero falar com o meu povo, eu quero me encontrar com eles, Moisés. Mas para que isso aconteça, eu preciso que esse povo se separe por 3 dias. Irmãos, basicamente o que Deus está fazendo aqui é dizer o seguinte: eu quero ter um encontro amoroso com o meu povo. Quem aqui já foi para um encontro amoroso alguma vez na sua vida? Levante sua mão. Tem muitas mãos que não se levantaram, né? Comecei a ficar preocupado. Veredas antigas precisa ser feita aqui, amém? Clínica da alma, né? Muitos irmãos perebentos. Vou perguntar de novo: quem aqui já foi no encontro amoroso alguma vez? Talvez esteja tanto tempo que você nem lembra, né? Está na hora, meu irmão. Cadê os santos varões aqui, amém? Aproveita, né? Não sei se é esse domingo aí, acho que o outro é dia das mães, não é? Então, ou é esse domingo agora? É no outro, né? Então você já aproveita, santo varão, vai fazendo, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entenderá, amém? Temos menores no recinto, então vamos poupar os detalhes. Mas basicamente o que Deus queria era se encontrar com o seu povo. Mas para que esse encontro acontecesse, Deus pediu um tempo de preparo para isso. Eu lembro a primeira vez que eu saí com a minha esposa. Minha esposa é americana, nasceu aqui em Nova York. Nós nos conhecemos quando eu fui a Nova York pregar na igreja dela. Cheguei lá para pregar no congresso de jovens, minha esposa estava fazendo louvor. Eu olhei e falei assim: Jesus, esse vaso importado me serve, né? Brasileiro tem mania, tudo que vem da América é melhor, sim ou não? Eu já olhei e falei: Senhor,
The books on the table. Né? Aleluia. Né? Hello. Bye. Né? Jesus love you. Né? Era o que eu sabia. Aí eu cheguei, né? O pastor, gente, eu tenho que orar por esse pastor o resto da minha vida. Porque na igreja da Virgínia, alguém aqui já morou no norte? Já morou em Nova York? Alguém aqui? Quem já morou em Nova York, você sabe que assim, lá em Nova York todo mundo anda de metrô. Metrô é a coisa mais prática para você andar em Nova York. São poucas as pessoas que têm carro. Porque a vida em Nova York é muito prática andando de metrô. Mas a minha esposa tinha um trabalho muito bom. Então além de andar de metrô, ela tinha o carro dela. E dos jovens da igreja, ela era a única que tinha carro. Então o pastor falou assim: Virgínia, pega mais um grupo de jovens e leva o pastor para jantar. Aleluia. Falei, é isso mesmo, Senhor, vai preparando o caminho. Oh, vai abrindo, Senhor, as portas. E aí a gente jantou, e eu já aproveitei e falei assim: então, minha filha, eu estava precisando melhorar o meu inglês. Podia me passar o seu telefone para nós falar umas 4 palavras em inglês? The books on the table. Irmãos, eu não sei se ela caiu na conversa, se ela fingiu que caiu, mas ela me passou o contato. Nós começamos a falar, oramos por alguns meses. E quando foi em fevereiro do ano seguinte, por incrível que pareça, eu morando em Belo Horizonte, Virgínia em Nova York, a minha sogra era mineira. Os primos da minha esposa é tudo de Belo Horizonte. E ela foi para BH visitar a família, ver se Deus não estava nesse negócio. Eita glória, aleluia, meu Pai. É mistério de Deus. Virgínia chegou, já levei ela na profeta, amém? Aí eu falei assim: ora aí, filha, vê se essa aqui é de Deus, que eu não estou precisando enrolar mais não. Aí o profeta orou, confirmou, já pediram em namoro e fomos sair para jantar, né? Aí eu queria impressionar o vaso, né? Botei uma camisa branca de botão, calça jeans, um relógio bonito, umas pulseiras no braço, para ela achar que eu tinha dinheiro na época, né? Não tinha nada, né? Hoje Jesus já melhorou, aleluia, meu Pai. Mas ali eu me preparei, a Virgínia também chegou lá toda maravilhosa. Minha esposa é maravilhosa, amém? Eu orei muito, ela não orou nada, mas, né? Mas você se prepara. O que Deus está falando com o povo de Israel é exatamente isso: se preparem para se encontrar comigo. Vocês precisam se consagrar. Vocês não podem comparecer diante de mim de qualquer jeito. Porque presta atenção, irmãos, vocês estão comigo aqui? Quando Deus vem se encontrar conosco, Ele não vem pela metade. Ou você acha que quando Deus vem ao encontro do seu povo, Ele vem mais ou menos Deus? Imagina Deus descendo assim: nossa, hoje eu estou tão cansado, Gabriel, mas eles estão lá, né, fazendo aquele culto de sempre, então vou lá, né? E aí, gente, beleza, eu não queria vir hoje não, mas eu vim. Vocês conseguem imaginar Deus vindo assim? Por que você acha então que Ele espera, ou que Ele aceita que você se apresente a Ele de qualquer jeito? Se sempre quando Ele vem na sua intensidade, Ele vem na sua glória, Ele vem na sua majestade, Ele vem no seu poder, Ele vem na sua beleza, Ele vem em todo o seu esplendor. Por que você acha que se Ele vem de forma gloriosa para te encontrar, por que você acha que Ele espera que você se apresente a Ele de qualquer jeito? Ele espera que você se prepare. Vocês estão comigo aqui, gente? Você se prepare para isso. Só que, irmão, não apenas em Êxodo 19 nós vemos Deus chamando o povo para se preparar para se encontrar com Ele. Olhe para o Novo Testamento. Em Lucas capítulo 3, você conhece. Antes de Jesus aparecer, Ele levantou alguém que lhe preparou o caminho. Qual é o nome dele? João Batista. A Bíblia diz que ele percorria a região do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, porque ele dizia: está próximo o reino de Deus. Tem alguém comigo aqui? E muitas vezes a gente acha que o que João estava fazendo, né, que o batismo de João tem que ser entendido nos ritos de purificação judaico. A gente acha que o que João Batista estava fazendo era a função do sacerdócio corrompido do templo. Ou seja, você sabe que na entrada do templo tinha uma bacia de bronze, que era onde o sacerdote lavava a pessoa antes de ela apresentar a oferta, porque ninguém podia apresentar a oferta de qualquer maneira.
Jesus disse isso: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não faz sentido você trazer a sua oferta. Que sentido faz você vir trazer a oferta se você não se preparou para isso? Vai lá, conserta com o seu irmão, aí você volta e apresenta a oferta, porque você precisa estar preparado para se encontrar com Deus. A gente acha que era isso que João fazia, purificava o povo como o rito de lavagem do templo, mas não era, irmãos. O batismo de João não pode ser entendido nessa categoria. O batismo de João tem que ser entendido no mesmo molde de preparação de Moisés. Ou seja, assim como Moisés chamou o povo para um tempo de consagração, porque Deus desceria a montanha e falaria ao seu povo, João está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo: Deus vai descer mais uma vez para falar conosco. O verbo vai se fazer carne, vai habitar entre nós. O Cordeiro de Deus vai aparecer entre nós. Deus vai estar mais uma vez entre o seu povo. Nós precisamos estar preparados para a aparição dele. Ninguém pode comparecer perante a presença de Deus de qualquer forma. Para ouvir a sua voz, nós precisamos nos preparar. Então toma um banho para estar pronto para se encontrar com ele. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Irmãos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, biblicamente falando, não existe esse negócio de, eu vou de qualquer jeito. Não existe. O povo de Deus não, amém, queridos? O povo de Deus é chamado a estar pronto para se encontrar com o seu Deus. Vocês estão comigo, gente? Não é que Deus vem por causa da preparação do povo. Deus vem por graça, mas o povo precisa estar pronto para participar desse encontro. É aquela questão da parábola. Você lembra disso, gente? A Bíblia diz que um banquete foi preparado e muitas pessoas foram convidadas, mas várias foram dando desculpas. Vocês estão comigo, gente? E no final ninguém compareceu. Você acha que o dono do banquete ia perder tudo que ele tinha preparado? Sim ou não? Não. Eu vou, não, chama qualquer tipo de pessoa. Os endividados, chama aí os malucos, os perturbados, os brasileiros, os carioca, principalmente esses, chama os carioca. E a Bíblia diz que o pessoal veio. Vocês estão comigo, gente? O pessoal veio. Chama os goianos também, Jesus. Chama os goianos, meu pai. Os paulistas, chama todo mundo. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Mas a Bíblia diz que alguns, apesar da sua situação, ao receberem o convite, o que eles fizeram? Se prepararam para o banquete, mas um compareceu vestido de forma indevida. Ele merecia estar naquele banquete, sim ou não? Não. O convite foi feito de graça, mas está preparado numa responsabilidade de quem? De quem havia sido convidado gratuitamente. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que quando o dono da festa percebeu alguém no seu banquete trajado indevidamente, disse assim: pega esse camarada que nem merecia estar aqui, mas deveria ter pelo menos se preocupado de se vestir da maneira certa, e joga ele lá fora onde há choro e ranger de dentes. É nossa responsabilidade nos prepararmos. Não é que estamos dentro por causa do preparo, mas o preparo é uma condição importantíssima para desfrutar da graça que você tem e não merecia. A história mostra isso. Se você conhece um pouquinho da história de avivamento, você sabe disso. Não teve nenhum avivamento. Presta atenção, querido, escuta aqui. Quantos? Nenhum avivamento, nenhum, que não tenha sido antecedido de um tempo de busca, preparação e arrependimento. Não tem. Vocês estão comigo aqui, gente? Não tem. Todos eles foram marcados por um tempo de preparação, de busca e de arrependimento. Eu gosto muito do avivamento que aconteceu na Inglaterra através dos irmãos Wesley e de George Whitefield. Essa história conta que quando John Wesley foi enviado como um pastor anglicano ainda para pregar aos índios pele vermelha nos Estados Unidos, sendo ele inglês, no meio do caminho o barco dele passou por uma tempestade, e ao ser afligido pelas ondas, conta a história que Wesley começou a desesperar da sua vida. Ele começou a pensar que ele ia morrer.
Imagina, o cara está em missão, indo pregar o evangelho, vai morrer antes de cumprir a missão. Como um cristão, talvez ele devesse descansar na soberania de Deus, mas Wesley não tinha certeza da salvação da sua alma. Então, naquele desespero, ele relata isso nos seus registros. Ele desceu para o porão do navio, e quando ele desceu, ele encontrou ali um grupo de cristãos muito diferentes daquele cristianismo que ele tinha. Conta nos seus registros que as crianças desse povo dançavam e brincavam em meio à tempestade. Os irmãos faziam hinos, cantavam a Deus, oravam e se alegravam com a presença dele em meio à tempestade, no meio do fogo. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? O Wesley viu aquilo, ele chocou e falou assim: como é que vocês podem fazer isso? Vocês não percebem, nós vamos morrer. Diz que o líder daquela comunidade olhou para Wesley e disse: meu filho, você não entendeu o evangelho? Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Wesley chegou em terra firme, ele escreveu nos seus registros: vim à América para pregar aos índios, mas quem me converterá? Vim à América para pregar para as pessoas, mas quem é que vai pregar para eu me converter? Ele ficou tão impactado com aquela cena que, ao voltar para a Inglaterra, ele começou a procurar essa comunidade e encontrou. Foi num culto no meio da semana, e ali ele chegou e um daqueles homens estava pregando a palavra de Deus, expondo as escrituras, lendo um texto de Romanos e os comentários de Martim Lutero sobre aquele texto. Literalmente assim, lendo. Não estava pregando assim com oratória, né, com entonação de voz como eu estou fazendo, não. O cara tranquilamente lia o texto e explicava o texto a partir das interpretações de Martim Lutero. Conta a história que no meio do sermão, Wesley sentiu algo diferente tomando o coração dele. Ele entregou a vida dele a Jesus Cristo, e daquele dia em diante ele começou uma busca de Deus. E conta a história que no meio dessa busca, desse tempo de consagração, desse tempo de busca, ele sentiu, vocês estão comigo aqui, gente? Ele sentiu um estranho fogo queimar a sua alma. Falam glória a Deus, pelo amor de Deus aí. Ele sentiu um estranho fogo aquecer o seu coração. Esse dia ficou marcado na tradição metodista como o dia do coração aquecido. Depois disso, Wesley não era mais a mesma pessoa. Por causa disso, foi expulso da sua comunidade. Os anglicanos não o aceitavam mais, porque ele pregava diferente agora. Havia nele algo diferente. Ei! E quando o expulsaram, você acha que ele ficou triste? Ele disse: me expulsaram da minha paróquia, não tem problema. Farei do mundo a minha paróquia, farei da sociedade a minha paróquia. Conta a história que o Wesley ia para cemitérios, reunia 10 mil pessoas ali pregando em cima da lápide do seu pai. E as pessoas perguntavam: como é que você faz isso? Sem Instagram, sem Facebook, sem TikTok, sem YouTube, sem impulsionamento, sem Lamachaias, sem Juninha Fran. Como é que você faz isso? Sem Marcelo Marques. Sabe o que ele dizia? Eu vou para o meio da rua e deixo o Espírito me queimar, e as pessoas vêm para ver um homem em chamas. Eu vou para o meio da rua e deixo o Espírito me queimar, e as pessoas vêm para ver um homem em chamas, um homem pegando fogo pela presença de Deus. O avivamento que aconteceu na Califórnia, em Los Angeles, na década de 70, com um homem chamado William Seymour, um negro americano, cego de um olho, que quando começou a ouvir sobre o Espírito Santo, se interessou tanto, aquele assunto arrebatou tanto o coração dele, que ele quis frequentar as escolas bíblicas onde esse assunto era ensinado, mas por ser negro, ele foi proibido de entrar na sala. Mas a fome de William Seymour era tão grande, a fome desse homem era tão grande, que apesar do preconceito racial, esse homem sentava na porta da sala
E da porta da sala ele ouvia aquele professor branco ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Ele ouvia aquele professor branco dizer que ele havia visto pessoas sendo tomadas pelo Espírito de Deus no avivamento do país de Gales. Ele ouviu que as pessoas falavam em uma língua diferente. Ele ouviu que dons ainda eram distribuídos, os enfermos ainda eram curados, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, paralíticos andavam. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? E Seymour, muito pobre, decidiu começar a buscar esse Espírito Santo. Ele ia para um estábulo, um lugar simples na periferia de Los Angeles, botava uma caixa na cabeça, e ele orava dizendo: Deus, se esse Espírito Santo existe, e se o Senhor não faz acepção de pessoas, batiza-me com o Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus, se esse Espírito Santo existe, e se o Senhor não faz acepção de pessoas, batiza-me com o Espírito Santo, batiza-me. E aquele homem começou a preparar o coração, até que um dia, com essa caixa na cabeça, o Espírito veio sobre ele, e ele começou a falar em outras línguas. E depois disso, de uma forma sobrenatural, sem nenhum tipo de anúncio, cartaz, divulgação, pessoas começaram a se juntar a ele nesse estábulo. Começaram a se juntar. E esse avivamento foi crescendo, esse derramar foi crescendo, e ele foi tomando as ruas de Los Angeles, foi tomando as ruas da Califórnia. E conta a história do avivamento em Azusa, que no seu auge, vocês estão comigo aqui, pelo amor, as mulheres da alta sociedade americana de Los Angeles, com seus vestidos caríssimos, iam para aquele estábulo rolar no barro debaixo do poder do Espírito Santo, sem se importarem com a sujeira que encontrariam ali. O que o Seymour fazia? Nada, enfiava a caixa na cabeça e orava: vem Espírito Santo. Vocês estão aqui, irmãos? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, irmãos? Vocês acreditam no que eu estou falando? Vocês estão ouvindo? Charles Finney, pregador americano, pregou na região de Boston, Massachusetts, Connecticut, muitos anos. Conta a história que um dia ele passou, irmãos, vocês estão comigo aqui? Ele passou na frente de uma fábrica, ele não entrou, ele passou. Quando ele passou, irmãos, o Espírito Santo entrou dentro da fábrica, e as pessoas que estavam ali dentro começaram a cair, tomadas pela glória de Deus. Algumas em arrependimento, outras cheias do Espírito, outras falando em línguas. Um rebuliço aconteceu. O dono da fábrica desceu para o pátio para ver o que estava acontecendo. Quando ele viu aquele mover do Espírito Santo, ele perguntou o que aconteceu. Alguém falou para ele: o senhor Finney acabou de passar na sua porta. Esse dono de empresa correu atrás de Finney e disse para ele: eu não tenho mais como continuar o meu dia de trabalho, eu preciso fechar a minha empresa, nós precisamos fazer um culto. Você conhece a história da igreja do Evangelho Quadrangular? Sabe como ela surgiu? De uma mulher chamada Aimee McPherson, que havia sido profundamente impactada através da história de uma outra mulher chamada Kathleen Kuhlman. Aimee McPherson começou a buscar Deus e a clamar a Deus, pedindo: Deus, eu quero viver algo novo. Irmão, não tem como. Ninguém experimenta de algo da parte de Deus sem um tempo de consagração, de busca, de preparação para isso. E Deus deu uma direção para ela, falou assim: pega uma caixa e vai pregar na praça. Irmãos, essa mulher pegou a caixa e foi para a praça. E ela começou a pregar, e milhares de pessoas começaram a juntar em volta dela. Mais de 5.000 pessoas reuniram nesse dia. Só que ela falou assim: vocês querem ouvir o final da mensagem? As pessoas que estavam ali disseram: queremos. Então vocês me seguem. Levou essa galera toda para dentro de um galpão,
E quando todo mundo entrou, ela falou assim para os diáconos: tranca a porta e não deixa ninguém sair até eu terminar. Irmão, a porta foi trancada e essa mulher pregou. Naquele dia, dos que estavam ali, os 5.000, milhares se converteram, outros foram curados, outros foram cheios do Espírito Santo. E por causa de um grande derramar de Deus na vida dessa mulher, surgiu essa denominação. Qual era a mensagem dela? A mensagem dela era muito, muito difícil. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Ele voltará. Eu vou dizer algo para você: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Ele batiza no Espírito Santo, e Ele voltará. Sabe, irmão, eu não sei se você entende. Nós celebramos a Páscoa, ou seja, daqui a alguns poucos dias, eu nem sei quantos mais, talvez uns 30 e poucos, nós estaremos nos lembrando do Pentecostes. Será que você entende que essa é uma data propícia, uma data muito propícia para eu e você experimentarmos de algo novo da parte de Deus? Que tudo que nós precisamos para experimentarmos desse novo, nesse tempo em que Deus nos impulsiona para o Pentecostes, é estarmos preparados para que, se Ele quiser vir sobre nós, Ele não passe sobre nós, mas Ele encontre um lugar preparado para o seu Espírito vir e repousar e fazer em nós um rebuliço. Prepare-se para o Pentecostes. Vocês estão comigo, gente? Fica de pé no seu lugar. Prepare-se para o Pentecostes. Eu termino lendo um último texto com vocês. Se puder projetar na tela para nós. Abre aí comigo em 2 Coríntios 7, verso 10 e 11. O que é esse tempo de preparo, né? Nós usamos uma palavra para descrever esse tempo de preparo. Nós usamos a palavra arrependimento. O que é um tempo de arrependimento? O que é um tempo de busca de Deus, de conserto? E Paulo define para nós o que é arrependimento em 2 Coríntios capítulo 7, 10 e 11. Ele diz: a tristeza segundo Deus não produz remorso. Fala comigo: a tristeza segundo Deus não produz remorso. Chacoalha alguém perto de você e fala para ele: a tristeza segundo Deus não produz remorso. Irmão, presta atenção, qual que é a diferença de arrependimento e remorso? Eu digo para você: remorso é quando o cara diz assim: ah, se eu pudesse eu não teria feito aquilo. Isso é remorso. O que é o remorso? Remorso é o seguinte: se tivesse na minha possibilidade de resolver o meu erro, eu nem precisaria de Deus, eu mesmo resolveria. Se estivesse no meu controle voltar lá atrás e resolver, ou seja, não ter feito o que eu fiz, eu teria feito isso. Ou seja, remorso é a minha expectativa de lidar com o meu problema na força do meu braço, na minha capacidade, na minha força. Se eu pudesse voltar atrás, ou quem sabe pudesse seguir em frente, eu teria feito para que isso não tivesse acontecido. Isso é remorso, irmão. Remorso é o ser humano na sua capacidade tentando resolver o seu problema chamado pecado. Arrependimento, irmão, não é remorso. Arrependimento não é eu tentar voltar atrás e nem eu seguir em frente. Arrependimento é eu andar por um outro caminho. Vou repetir isso aqui, amém? Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Arrependimento, irmão, não é nem eu voltar atrás e nem eu passar por cima. É eu seguir uma outra rota. É eu aprender a rota de Jesus e decidir andar atrás dele pela rota que ele tem me chamado para andar. Porque entenda isso: ninguém comete um pecado se não amar esse pecado. Ninguém comete um pecado se emocionalmente você não está envolvido com isso. Porque, irmão, presta atenção, a gente só peca porque de alguma forma, alguma área do nosso coração ainda entende esse pecado da forma errada. Porque se nós entendêssemos esse pecado como Deus entende, você acha que a gente iria pecar, sim ou não? Não. Ou seja, porque dentro de mim ainda existe uma falsa ideia ou um sentimento equivocado sobre esse erro, é que eu o cometo.
O dia que eu passar a sentir o que Deus sente sobre esse pecado, eu não vou mais praticá-lo. Por quê? Porque Deus me dará o seu coração, e o coração de Deus a respeito de qualquer pecado é um sentimento de tristeza. Deus não se compadece do pecado, Deus tem ódio do pecado, Ele tem nojo do pecado, Ele se entristece com o pecado. Ou seja, a mudança que você precisa não é o resultado da sua tentativa externa. A mudança que eu e você precisamos é uma mudança gerada pelo Espírito de dentro para fora. É o Espírito de Deus converter o nosso coração e fazer a gente sentir aquilo que Deus sente a respeito do nosso pecado, para que a gente tenha condição de andar no caminho dEle, na direção dEle, a respeito dessa realidade. O texto diz: mas há arrependimento que leva à salvação, porque a tristeza segundo o mundo produz morte. Pode seguir? Mas vejam o que a tristeza segundo Deus produziu. Presta atenção, irmãos. A tristeza segundo Deus produziu, primeiro, dedicação. Segundo, arrependimento ou desculpa. Terceiro, indignação. Quarto, temor. Quinto, saudade dos irmãos. Sexto, preocupação ou zelo. Sétimo, desejo por ver a justiça sendo feita. E em tudo vocês se mostraram inocentes. Pelo amor de Deus, gente, inocentes. Os caras antes eram culpados por causa do pecado que estavam cometendo, até o dia que o Espírito Santo veio e feriu o coração deles e compartilhou com eles o sentimento gerado do próprio coração de Deus. A partir desse dia, eles começaram a se entristecer segundo Deus, e o que foi produzido neles foi uma dedicação profunda, arrependimento, indignação com o pecado, temor, saudade dos irmãos, um zelo santo, um desejo por ver a justiça sendo feita, e eles se tornaram inocentes. Eu não sei você, mas é isso que eu quero viver na minha vida. Tem mais alguém aqui? Eu quero estar preparado. A gente tem ouvido falar isso, irmão, por tantos anos, tantos anos. Há um avivamento poderoso que vai cobrir a terra antes da volta de Jesus. Há um avivamento poderoso que vai tocar as nações antes da volta de Jesus. Irmão, eu não sei você, mas se eu tiver certo na forma como eu interpreto a Bíblia, os dias estão se abreviando. A volta de Jesus é iminente. Você está esperando o que para estar pronto? Você está esperando o que para estar preparado para se encontrar com o seu Senhor? A Bíblia diz que Jesus não veio se encontrar com uma noiva mulambenta que está com o cabelo desfeito ou mais ou menos arrumado. Não, o texto diz que Jesus vem se encontrar com uma noiva que se preparou, que está ataviada, que se adornou, se vestiu. E a Bíblia diz que as vestes que preparam a noiva, são os atos de justiça dos santos. Eu estou chamando você para um tempo de arrependimento. Eu estou chamando você para um tempo de consagração. Eu estou chamando você para um tempo de busca de Deus. Eu estou chamando você para um tempo de lágrimas. Eu estou chamando você para um tempo de voltar para a Bíblia, de voltar para Deus, mas não voltar de coração vazio e nem de boca para fora. Não, rasga o coração, irmão, e não as vestes. Entrega tudo para Ele. Ele não merece apenas uma parte de você, Ele merece o seu tudo. Ele merece o seu melhor. Ele não deu alguma coisa por você. Ele não vai aceitar menos do que aquilo que Ele deu por você. Tem alguém comigo aqui? Os crentes geladeira que quiser ir embora, vai embora, Deus abençoe. Mas você que está com sede de Deus, e você entende que esse é um chamado de Deus para você, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Deixa eu orar com você, deixa eu orar pela sua vida. Vem, pode vir, vem.